A sala de reuniões do 23º andar estava em silêncio absoluto. Não aquele silêncio confortável de uma apresentação bem-sucedida. Era o silêncio pesado, sufocante, de quem acabou de ver um império desmoronar em tempo real. O Dr. Henrique Tavares, meu chefe há 5 anos, estava pálido, observando a tela do projetor como se estivesse vendo um fantasma. Na verdade, ele estava vendo algo pior, sua própria assinatura em documentos que ele jurou nunca terem existido. Sua filha, Gabriela, chorava baixinho no canto da sala. O filho dele, Rafael, olhava para mim com um ódio que poderia derreter aço. E eu? Eu estava sentada na ponta da mesa, com as mãos cruzadas, assistindo a tudo, com a calma de quem finalmente venceu uma partida de xadrez que durou 2 anos. Porque quando você passa meses sendo chamada de louca, paranoica e invejosa, o momento em que a verdade explode na cara de todo mundo tem um gosto especialmente doce. Mas para entender a satisfação absoluta daquele momento, você precisa saber exatamente como uma analista financeira comum se transformou na pessoa que derrubou um esquema de 250 milhões de reais. Meu nome é Letícia Campos, tenho 34 anos e durante 5 anos eu fui analista financeira sênior da Tavares Associados, uma consultoria empresarial de médio porte aqui em São Paulo. Quando entrei na empresa, em março de 2019, eu estava saindo de um emprego tóxico em uma multinacional e a proposta do Dr. Henrique parecia um sonho. Salário justo, horário flexível, projetos desafiadores. A empresa tinha cerca de 120 funcionários e atendia clientes grandes, desde construtoras até redes de varejo. Meu trabalho era analisar a viabilidade financeira de projetos, preparar relatórios de due diligence e garantir que os números batessem antes de apresentarmos propostas aos clientes. Nos primeiros 2 anos, eu realmente amei trabalhar lá. O Dr. Henrique era carismático, inteligente, tinha aquele jeito de professor universitário que inspira confiança. Ele sempre falava sobre meritocracia, sobre como construiu a empresa do zero, sobre valores familiares. E eu acreditava. Acreditava tanto que trabalhei finais de semana, feriados, madrugadas. Eu queria crescer naquela empresa, queria ser reconhecida, queria provar que uma mulher vinda de universidade pública, sem sobrenome pomposo, poderia chegar longe. O primeiro sinal de que algo estava errado veio em agosto de 2021. A empresa abriu uma vaga para gerente de projetos, uma posição que eu vinha me preparando há meses. Eu tinha todos os requisitos, tinha liderado 3 projetos de sucesso naquele ano, tinha certificações, pós-graduação. Quando o Dr. Henrique anunciou a contratação, o nome foi Rafael Tavares. Seu filho de 26 anos, recém-formado, com 0 experiência em consultoria. A justificativa oficial foi que Rafael tinha uma visão inovadora e traria sangue novo para a empresa. A justificativa real era que ele era filho do dono. Eu fiquei chateada, claro, mas ainda era ingênua. Pensei, bem, é a empresa dele, ele pode contratar quem quiser. Eu continuei trabalhando duro, pensando que minha hora chegaria, exceto que não chegou. 3 meses depois, Gabriela Tavares, a filha de 23 anos do Dr. Henrique, foi nomeada coordenadora de marketing. Ela havia abandonado a faculdade de publicidade no 2º ano e estava encontrando seu caminho. Seu caminho, aparentemente, incluía um salário de 12 mil reais por mês para postar fotos no Instagram da empresa. Mas o que realmente começou a me incomodar não foram as contratações, foi o comportamento deles. Rafael chegava às 11 da manhã e saía às 3 da tarde. Gabriela aparecia 2 vezes por semana, sempre com sacolas de compras e passava o dia inteiro no telefone. E quando tinham reuniões com clientes, era sempre eu ou minha colega Patrícia Rodrigues quem fazia todo o trabalho de preparação, mas eram eles que apresentavam e levavam o crédito. Em abril de 2022, a situação escalou. A empresa ganhou um contrato enorme com a rede de supermercados Mercato, avaliado em 80 milhões de reais. Era um projeto de reestruturação financeira complexo, que envolveria 2 anos de consultoria. Eu fui designada para liderar a equipe técnica, o que significava que eu seria responsável por toda a análise, mas Rafael seria o gerente do projeto. Ou seja, ele apareceria nas reuniões bonitas e eu faria o trabalho sujo. Durante os primeiros 3 meses, eu e minha equipe trabalhamos como loucos, analisamos balanços, identificamos gargalos, criamos projeções. E foi nesse processo que eu comecei a notar algo estranho. Havia uma série de pagamentos recorrentes da Mercato, para uma empresa chamada Soluções Estratégicas Ltda.,
no valor de R$300 mil mensais, listados como consultoria adicional. Quando perguntei ao Rafael sobre isso, ele foi evasivo. Disse que era uma parceria estratégica do Dr. Henrique e que eu não precisava me preocupar com aquilo, mas eu sou analista financeira. Preocupar-me com números estranhos é literalmente meu trabalho. Então, numa noite de insônia, eu fiz o que qualquer pessoa curiosa faria. Joguei o nome das Soluções Estratégicas Ltda. no Google e na Receita Federal. E foi aí que eu encontrei a primeira peça do quebra-cabeça. A empresa era registrada em nome de Helena Tavares, a esposa do Dr. Henrique. No dia seguinte, eu estava dividida. Por um lado, pensei, bem, talvez seja legítimo, talvez a Helena realmente preste algum serviço. Mas por outro lado, algo no meu estômago dizia que aquilo estava errado. Eu decidi investigar mais fundo, mas com cuidado. Não comentei com ninguém, nem com a Patrícia, que era a minha amiga mais próxima no escritório. Eu sabia que, se estivesse errada, poderia parecer uma funcionária paranoica tentando difamar o chefe. E se estivesse certa, eu precisaria de provas sólidas. Comecei a prestar atenção em tudo. Passei a salvar cópias de todos os contratos que passavam pela minha mesa, todas as planilhas, todos os e-mails. Criei uma pasta oculta no meu computador pessoal e toda sexta-feira à noite, quando o escritório estava vazio, eu transferia os arquivos para um pendrive que guardava no fundo da minha bolsa. Parecia exagero, mas algo me dizia que eu precisaria daquilo. Em junho de 2022, a bomba explodiu, mas não da forma que eu esperava. Patrícia foi demitida. A justificativa oficial foi corte de custos e reestruturação. A justificativa real? Ela havia questionado, numa reunião interna, por que Gabriela ganhava mais do que analistas seniores com 10 anos de experiência. Patrícia era uma das funcionárias mais competentes da empresa, tinha 15 anos de casa, era respeitada por todos os clientes. E foi demitida por fazer uma pergunta legítima. Foi naquele momento que eu entendi. Não se tratava apenas de nepotismo comum, aquele jeitinho brasileiro de empregar parentes. Era algo sistemático, calculado e provavelmente ilegal. E se eles demitiriam a Patrícia por uma pergunta, o que fariam comigo se descobrissem que eu estava investigando? Decidi pisar em ovos. Continuei trabalhando normalmente, sendo a funcionária exemplar de sempre. Sorria nas reuniões, elogiava as ideias inovadoras do Rafael, curtia as postagens da Gabriela no Instagram corporativo, mas em paralelo eu estava montando um dossiê. Toda transação estranha, todo contrato suspeito, toda inconsistência nos balanços. Eu tinha uma planilha com 32 clientes diferentes e em 21 deles havia pagamentos para empresas que, quando eu investigava, levavam de volta a família Tavares. Não era só Soluções Estratégicas Ltda. Havia a Tech Consult Brasil, registrada em nome do irmão do Dr. Henrique. A Assessoria Premium, no nome da mãe dele. A Inovare Negócios, no nome de um primo. Era uma teia gigantesca de empresas fantasmas que serviam apenas para desviar dinheiro dos clientes. E o mais engenhoso, como nós éramos os consultores financeiros desses clientes, éramos nós mesmos que recomendávamos a contratação dessas empresas, validávamos os pagamentos e garantíamos que tudo parecesse legítimo nos balanços. Era genial, de uma forma perversa. O Dr. Henrique usava a credibilidade da Tavares Associados para infiltrar suas empresas fantasmas nos orçamentos dos clientes. Os clientes confiavam em nós, então não questionavam. E como os valores eram diluídos ao longo de meses e anos, ninguém percebia que estava pagando por serviços que nunca foram prestados. Em outubro de 2022, eu tinha provas suficientes para enterrar a família Tavares. Mas ainda faltava uma peça crucial. Eu precisava de um cálculo exato do valor total desviado. E, para isso, eu precisava de acesso aos contratos originais, aqueles que ficavam trancados no arquivo físico do Dr. Henrique. Então eu fiz algo que, até hoje, não sei se foi corajoso ou insano. Ofereci-me para organizar o arquivo morto da empresa. Eu disse ao Dr. Henrique que, como parte de um projeto de digitalização, eu gostaria de catalogar todos os contratos antigos, criar um sistema de busca eficiente, modernizar o processo. Ele adorou a ideia. Disse que eu era proativa e comprometida com a excelência. Me deu as chaves do arquivo e carta branca para trabalhar aos sábados, quando o escritório estava vazio. Durante 3 meses, todos os sábados, eu chegava às 7 da manhã e ficava até às 6 da tarde, sozinha, fotografando cada página de cada contrato com o meu celular. Eram centenas de documentos. Minha lombar doía, meus olhos ardiam, mas eu continuava, porque cada página era mais uma prova. Cada assinatura forjada, cada aditivo fraudulento,
cada anexo que validava pagamentos inexistentes. Foi em janeiro de 2023 que tudo começou a desmoronar, e não por causa da minha investigação. A economia brasileira estava em crise, e vários clientes começaram a apertar os cintos. 2 clientes grandes cancelaram contratos, outros 3 pediram renegociação de valores. A Tavares Associados começou a sentir o baque financeiro. E o que o Dr. Henrique fez? Demitiu 23 funcionários de uma vez. Gente competente, com anos de casa, com famílias para sustentar. Mas Rafael, Gabriela e os outros 8 parentes continuaram todos empregados, com salários intocados. Eu não fui demitida nessa leva, mas a escrita estava na parede. Percebi que era questão de tempo, e foi aí que eu tomei a decisão. Se eu vou cair, eles vão cair comigo. Mas eu não seria emocional, não seria impulsiva, eu seria estratégica. Passei as próximas semanas finalizando meu dossiê. Criei um documento de 83 páginas, meticulosamente organizado, com índice, sumário executivo, linha do tempo, árvore genealógica da família Tavares, sobreposta ao organograma das empresas fantasmas, cópias de contratos, prints de transferências bancárias, tudo. Era um trabalho de perícia contábil digno de Ministério Público Federal. Mas eu sabia que não podia simplesmente enviar aquilo para as autoridades e torcer para que dessem seguimento. O sistema brasileiro é lento, burocrático. Poderiam levar anos para investigar, e nesse tempo, o Dr. Henrique poderia destruir provas, subornar gente, desaparecer com o dinheiro. Então eu precisava de uma estratégia em 2 frentes: expor publicamente e acionar as autoridades simultaneamente, de forma que ele não tivesse tempo de reagir. Comecei a pesquisar jornalistas investigativos. Encontrei 3 repórteres que tinham histórico de destrinchar esquemas corporativos. Marcos Andrade, do jornal O Globo, Renata Vilela, da Folha de S, Paulo e Juliana Mendes, de um site independente de jornalismo investigativo. Criei um e-mail anônimo e enviei a cada um deles um resumo de 2 páginas, com provas suficientes para despertar interesse, mas não o suficiente para que publicassem sem me procurar. Levou 1 semana para eu receber as primeiras respostas. Marcos foi o mais rápido. Disse que precisava verificar a autenticidade dos documentos e queria se reunir pessoalmente. Marcamos em uma cafeteria em Pinheiros, longe do escritório. Eu estava nervosa, mas determinada. Levei um pendrive com todo o dossiê e passei 2 horas explicando o esquema para ele. Marcos estava chocado. Disse que aquilo era um dos casos mais bem documentados que ele já tinha visto vindo de uma fonte anônima. Pediu 2 semanas para fazer a verificação cruzada das informações. Enquanto isso, eu comecei a preparar o segundo fronte, a denúncia formal. Consultei um advogado especializado em direito corporativo, Dr. Eduardo Martins, e expliquei a situação. Ele me ajudou a elaborar uma denúncia completa para o Ministério Público, para a Receita Federal e para a Comissão de Valores Mobiliários, porque alguns dos clientes da Tavares Associados eram empresas de capital aberto. Situações como essa mexem muito com a gente, não é? Quando você descobre que trabalhou anos ajudando a construir algo que, na verdade, era uma fraude gigantesca, é difícil não se sentir usada. Se você também já se sentiu injustiçado no trabalho, traído por quem deveria te valorizar, eu te convido com todo carinho a se inscrever aqui no nosso cantinho. Deixe um comentário me dizendo o que está sentindo até agora, porque essa história ainda está longe de terminar. Em fevereiro de 2023, tudo estava pronto. Eu tinha o dossiê completo, 3 jornalistas aguardando meu sinal para publicar simultaneamente, as denúncias formais prontas para serem protocoladas. Mas eu ainda precisava do momento certo. Porque eu não queria apenas expor o Dr. Henrique. Eu queria destruir o império dele da forma mais espetacular possível. A oportunidade veio em março. A Tavares Associados ganhou um novo contrato massivo, uma consultoria para a fusão, entre 2 redes de farmácias, avaliada em 140 milhões de reais. Era o maior contrato da história da empresa. O doutor Henrique estava eufórico, Rafael estava insuportável de arrogante e Gabriela já estava planejando as fotos para o Instagram corporativo. E eu estava fazendo minhas malas, porque eu sabia que aquele contrato seria a última cartada deles. Quando você tem um esquema de desvio de dinheiro e de repente consegue um contrato gigante, qual é a primeira coisa que você faz? Você tenta tirar o máximo possível antes que tudo desabe. E eu tinha certeza de que o doutor Henrique estava planejando exatamente isso. Eu estava certa.
Uma semana depois do anúncio do contrato, comecei a ver movimentações estranhas. Rafael pediu que eu preparasse uma análise de viabilidade para a contratação de 5 empresas terceirizadas para suporte estratégico na fusão. Quando vi os nomes das empresas, quase ri. Todas eram novas empresas fantasmas da família. Eles estavam planejando desviar pelo menos 30 milhões só daquele contrato. Foi aí que eu soube. Era agora ou nunca. Na noite de 15 de março de 2023, uma quarta-feira, eu trabalhei até tarde no escritório. Todo mundo já tinha ido embora. Eu estava sozinha no 23º andar, com vista para a Avenida Paulista iluminada. Abri meu notebook pessoal, conectei ao meu hotspot de celular para não usar a rede da empresa e comecei a executar o plano. Primeiro, protocolei as denúncias formais. Ministério Público Federal, enviado às 20h47. Receita Federal, enviado às 20h52. CVM, enviado às 20h58. Cada denúncia tinha o dossiê completo anexado. 83 páginas de provas irrefutáveis. Segundo, enviei um e-mail simultâneo para os 3 jornalistas, liberando-os para publicar as matérias. Marquei o horário de publicação para as 6 da manhã do dia seguinte, quinta-feira. Eu queria que o Dr. Henrique acordasse com a bomba já explodida. Terceiro, e este foi o movimento mais arriscado, enviei um e-mail para todos os clientes da Tavares Associados. Não o dossiê completo, mas um resumo executivo de 3 páginas explicando que eles haviam sido vítimas de um esquema de fraude, com orientações para procurar advogados e auditores independentes para revisar todos os contratos. Eu sabia que aquele e-mail sozinho seria suficiente para destruir a reputação da empresa instantaneamente. E por último, eu enviei um e-mail para todo o conselho administrativo da Tavares Associados, incluindo os 3 sócios minoritários que eu sabia que eram tão vítimas quanto cúmplices, anexando o dossiê completo com um assunto simples. Vocês precisam ver isso antes que seja tarde demais. Quando terminei, eram 11h20 da noite. Eu fechei o notebook, coloquei na mochila, olhei uma última vez para aquele escritório onde passei 5 anos da minha vida e saí. Eu não ia voltar no dia seguinte, nem nunca mais. Fui para casa, tomei um banho quente, preparei uma xícara de chá de camomila e fui dormir. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente, porque eu sabia que quando o sol nascesse, o inferno ia começar para a família Tavares. Acordei às 5h30 da manhã com meu celular explodindo de notificações, mensagens de colegas, ligações perdidas, e-mails. Eu ignorei tudo e liguei a televisão no noticiário. Às 6h15, a notícia apareceu no rodapé da Globo News. Consultoria Paulista é alvo de denúncia de fraude milionária. Às 6h30, a matéria completa estava sendo lida pela âncora. Às 7h estava em todos os portais de notícia. O Globo, Folha, Estadão, UOL, G1. O site de jornalismo investigativo tinha publicado uma matéria de 12 páginas com infográficos, entrevistas e a árvore genealógica da família Tavares sobreposta às empresas fantasmas. Meu celular não parava de tocar. Eu havia desligado as notificações do WhatsApp, mas via os números de ligações perdidas aumentando. 15, 20, 30. O Dr. Henrique me ligou 7 vezes seguidas. Rafael me mandou 23 mensagens de texto, começando com Letícia, o que está acontecendo? E terminando com você é uma traidora filha da Pitbull. Gabriela me bloqueou no Instagram. Às 8 da manhã recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi com cautela. Era o Dr. Eduardo Martins, o advogado. Ele me informou que o Ministério Público já havia expedido mandados de busca e apreensão para a sede da Tavares Associados e para as residências do Dr. Henrique e dos filhos. A Receita Federal havia bloqueado todas as contas bancárias relacionadas às empresas fantasmas. A CVM havia suspendido as atividades da consultoria até conclusão das investigações. Às 10 da manhã, recebi uma ligação de Marcos, o jornalista do Globo. Ele disse que a repercussão estava sendo absurda, que outros clientes da Tavares Associados estavam entrando em contato querendo dar depoimentos, que advogados de todo o Brasil estavam se oferecendo para representar as vítimas em ações coletivas. Ele perguntou se eu gostaria de dar uma entrevista, mantendo minha identidade protegida. Eu disse que precisava pensar. Às 2 da tarde, quando eu estava começando a achar que o pior já tinha passado, recebi um e-mail inesperado. Era de Helena Tavares, a esposa do Dr. Henrique. O assunto era: precisamos conversar. Meu primeiro instinto foi deletar sem ler,
mas a curiosidade falou mais alto. Abri. A mensagem era curta, mas devastadora. Letícia, eu sei que foi você, e eu só quero dizer: obrigada. Eu estava presa nesse casamento há 20 anos, cúmplice de crimes que eu implorei para ele parar de cometer. Você me deu a chance de recomeçar. Meu advogado já entrou com pedido de divórcio e eu vou colaborar com as autoridades. Aquelas empresas no meu nome, eu nunca vi um centavo. Ele forjou minha assinatura em tudo. Obrigada por ter coragem. Eu li aquele e-mail 3 vezes com lágrimas escorrendo, porque de todas as reações que eu esperava, aquela não estava na lista. E de repente eu entendi que o esquema do Dr. Henrique tinha destruído muito mais do que carreiras e empresas. Tinha destruído famílias, incluindo a dele. Nos dias seguintes, a situação foi escalando. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. 6 clientes entraram com ações cíveis pedindo ressarcimento total dos valores pagos às empresas fantasmas. Mais danos morais. 2 clientes entraram com ações criminais por estelionato qualificado. A rede de supermercados. Mercato, que seria a maior vítima do esquema, anunciou que estava rescindindo o contrato de 140 milhões e processando a Tavares Associados por danos à imagem. E o detalhe mais delicioso: como eu tinha documentado tudo meticulosamente, incluindo prints de conversas internas onde Rafael e Gabriela claramente sabiam e participavam do esquema, eles também foram indiciados. Não eram apenas filhos do dono mimados e incompetentes. Eram cúmplices ativos de um crime empresarial gigantesco. A sua presença aqui é o que dá sentido a tudo isso. Se essa história mexeu com você, se você também já quis gritar quando viu injustiça acontecendo na sua frente, se inscreva para não perder nenhuma outra história. E o mais importante, use os comentários como um espaço seguro. Você já passou por algo parecido? Você já descobriu um esquema no trabalho e não soube o que fazer? Conte sua história, sugira um tema. Vamos criar essa corrente de apoio juntos, porque cada vez que alguém como a gente tem coragem de denunciar, a gente torna o mundo corporativo um pouco menos podre. 3 semanas após a explosão do escândalo, recebi uma intimação para depor como testemunha no inquérito do Ministério Público. Eu estava nervosa, mas preparada. Levei todas as minhas provas originais, os pendrives e os documentos impressos. Passei 4 horas respondendo perguntas do promotor, explicando cada detalhe do esquema, cada empresa fantasma, cada contrato fraudulento. No final, o promotor me disse algo que nunca vou esquecer. Senhora Campos, em 20 anos de carreira, eu nunca vi uma denúncia tão bem documentada vinda de uma fonte civil. A senhora fez o trabalho de uma equipe inteira de auditores forenses. Obrigado por sua coragem. Quando saí daquele prédio do Ministério Público, em um dia chuvoso de abril, eu senti algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Orgulho de mim mesma, do meu trabalho, da minha ética. Porque durante anos eu fui chamada de certinha, puxa-saco, Maria vai com as outras. E no final, foi exatamente essa minha atenção aos detalhes, minha obsessão com números corretos e minha incapacidade de aceitar injustiça que derrubou um império de fraude. O processo judicial está em andamento até hoje. Em junho de 2023, o Dr. Henrique Tavares foi preso preventivamente após tentativa de fuga para o Paraguai. Ele foi pego na fronteira com 2 malas de dinheiro vivo, somando R$450 mil. Rafael e Gabriela assinaram acordo de delação premiada, entregando tudo sobre o esquema em troca de redução de pena. Helena Tavares, como prometeu, colaborou integralmente com as autoridades e conseguiu isenção total de responsabilidade criminal, já que ficou comprovado que ela era vítima de coação e falsificação de assinatura. A Tavares Associados faliu oficialmente em agosto de 2023. Os ativos da empresa foram leilões para pagar as indenizações aos clientes. Até o momento, já foram recuperados R$187 milhões entre contas bancárias bloqueadas, imóveis vendidos e investimentos liquidados. Os promotores estimam que, até o final do processo, o valor total recuperado pode chegar a 220 milhões dos 250 milhões desviados ao longo de 8 anos. Quanto aos funcionários demitidos, incluindo a Patrícia, todos foram incluídos em uma ação trabalhista coletiva e já receberam suas indenizações. Patrícia me ligou chorando quando recebeu o depósito. Disse que conseguiu quitar a casa própria e ainda sobrou para investir no negócio próprio que ela sempre sonhou. Ela não sabia que eu era a fonte da denúncia, mas agradeceu. Quem quer que tenha tido coragem de fazer isso? E eu? Eu fiquei desempregada por 4 meses. Ninguém quer contratar a funcionária que derrubou a empresa anterior, por mais legítimas que fossem suas razões.
mas em julho de 2023 recebi uma proposta inesperada. Uma das empresas vítimas do esquema, uma construtora de grande porte chamada Almeida Filhos, me ofereceu a posição de diretora de compliance e auditoria interna, com salário 3 vezes maior do que eu ganhava na Tavares Associados. O CEO me disse na entrevista: "Senhora Campos, eu perdi 12 milhões para aquele esquema, mas eu aprendi uma lição valiosa. Prefiro ter na minha empresa alguém que põe a ética acima da lealdade cega. Você provou que é exatamente esse tipo de profissional." Aceitei na hora. Hoje, 1 ano e meio depois, eu acordo todos os dias e vou trabalhar com a consciência tranquila. Eu supervisiono todos os contratos, todas as terceirizações, todas as parcerias. E quando vejo algo que não bate, eu investigo. Porque foi exatamente isso que me ensinou essa história toda. No ambiente corporativo, especialmente no Brasil, onde o nepotismo e a corrupção são tão normalizados que viraram piada, a gente precisa de profissionais que não tenham medo de ser a pessoa chata que confere os números, que faz as perguntas difíceis, que documenta tudo. O Dr. Henrique Tavares está aguardando o julgamento previsto para o final de 2024. A acusação pede 22 anos de prisão por formação de quadrilha, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Rafael e Gabriela, por causa da delação, devem pegar entre 5 e 8 anos, com possibilidade de regime semiaberto. As empresas fantasmas foram todas extintas e os CNPJs cancelados. E a pergunta que todo mundo me faz quando conta essa história: você se arrepende? A resposta é não. Nem por um segundo. Porque quando eu vejo as notícias sobre o processo, quando recebo mensagens de outros funcionários da Tavares Associados me agradecendo por ter exposto a verdade, quando vejo que meu exemplo inspirou outras pessoas a denunciar irregularidades em suas empresas, eu sei que fiz a coisa certa. Teve um custo? Claro. Passei meses com medo de retaliação, meses sendo chamada de dedo duro em fóruns anônimos, meses recebendo mensagens ameaçadoras de gente próxima à família Tavares. Tive que mudar meu número de telefone 3 vezes. Precisei fazer terapia para lidar com a ansiedade de olhar por cima do ombro o tempo todo. Até hoje, quando vejo um carro preto parado em frente ao meu prédio, meu coração dispara. Mas eu durmo em paz. E isso não tem preço. No final das contas, o Dr. Henrique Tavares construiu um império em cima de mentiras, nepotismo e fraude. Ele achou que porque tinha dinheiro, influência e um sobrenome respeitado, ele era intocável. Achou que poderia explorar funcionários, roubar clientes e destruir carreiras sem consequências. Achou que uma analista financeira de 34 anos, sem conexões políticas e sem sobrenome famoso, nunca seria uma ameaça. Ele errou, porque subestimou o poder de uma mulher que sabe ler um balanço, que entende de cláusulas contratuais e que, acima de tudo, não aceita injustiça calada. Ele esqueceu que no xadrez corporativo não importa se você é o rei. Se alguém souber jogar direito, até um peão pode dar o checkmate. Tem um detalhe da história que eu ainda não contei, e talvez seja o mais importante. Lembra que eu mencionei que 3 sócios minoritários receberam o dossiê? Pois então, 2 semanas depois da explosão do escândalo, um deles me procurou. Seu nome era Alberto Mendonça, um empresário aposentado que havia investido na Tavares Associados lá em 2015, quando a empresa ainda era pequena. Ele tinha 10% das ações e, diferente dos outros 2 sócios, ele realmente não sabia de nada. Havia confiado cegamente no Dr. Henrique. Alberto me chamou para um café. Ele tinha 72 anos, cabelos grisalhos, aquele jeito de avô que inspira confiança. Quando sentamos, ele segurou minha mão e disse: "Letícia, eu perdi 3 milhões de reais nesse esquema. Minha participação na empresa virou pó. Mas eu não vim aqui pedir desculpas pelo que o Henrique fez. Vim agradecer. Porque se você não tivesse denunciado, eu teria morrido achando que ajudei a construir algo honesto. Agora eu sei a verdade e posso morrer em paz sabendo que justiça foi feita." Aquele momento me marcou profundamente. Porque ali estava um senhor de mais de 70 anos que perdeu uma fortuna, me agradecendo por ter destruído a empresa onde ele era sócio. E foi ali que eu entendi que minha decisão não tinha afetado apenas os culpados. Tinha afetado inocentes também. Tinha gente que perdeu emprego, investidores que perderam dinheiro, fornecedores que ficaram sem receber. E durante semanas eu carreguei essa culpa. Mas o Dr. Eduardo Martins, meu advogado, me disse algo que mudou minha perspectiva. Ele falou: "Letícia, você não destruiu a Tavares Associados. O Dr. Henrique destruiu. Você só acendeu a luz e mostrou que o prédio já estava desmoronando por dentro.
Se você não tivesse feito nada daqui a 2, 3 anos, quando o esquema inevitavelmente colapsasse sozinho, o estrago seria 10 vezes maior. Você salvou centenas de futuros clientes de serem roubados. Você salvou dezenas de funcionários de serem cúmplices, involuntários de crimes. Você fez o que tinha que ser feito. E ele estava certo, porque nos meses seguintes, conforme as investigações avançaram, descobrimos que o esquema era ainda maior do que eu imaginava. Havia empresas fantasmas que eu nem conhecia, contratos que nunca passaram pela minha mesa, desvios que aconteciam em departamentos que eu nem tinha acesso. Se eu tivesse esperado mais 1 ano, 2 anos, o rombo poderia ter chegado a R$500 milhão, talvez mais. Tem outra coisa que aconteceu e que me deixou orgulhosa de um jeito que eu não esperava. Em novembro de 2023, eu recebi um convite para dar uma palestra na Fundação Getúlio Vargas, na pós-graduação de Direito Empresarial. O tema era Ética Corporativa e o papel do whistleblower no ambiente de negócios brasileiro. Eu nunca tinha dado palestra na vida, nunca tinha falado em público para mais de 10 pessoas. Mas aceitei. A sala estava lotada, tinha uns 80 alunos, mais professores e convidados. Eu estava tremendo quando subi no palco, mas quando comecei a contar a história, algo estranho aconteceu. As pessoas estavam completamente em silêncio, absortas. Quando terminei, uma aluna levantou a mão e perguntou: Letícia, você teve medo de ser processada por quebra de confidencialidade? E eu respondi: tive, mas eu consultei um advogado e aprendi uma coisa. Quando você está denunciando um crime, a proteção ao whistleblower se sobrepõe ao contrato de confidencialidade. O Dr. Henrique poderia ter tentado me processar, mas ele teria que admitir em tribunal que tudo o que eu expus era verdade. Então ele não tinha como me tocar. Outra pessoa perguntou: e se você não tivesse conseguido juntar provas suficientes? E se tivesse dado errado? E eu respondi com honestidade. Eu pensei nisso todos os dias durante 6 meses. O medo de errar, de parecer paranoica, de ser demitida antes de conseguir expor tudo. Mas no final, eu percebi que o verdadeiro erro seria ter as provas e não fazer nada. Porque aí eu seria cúmplice. Depois da palestra, 3 pessoas vieram conversar comigo em particular. 2 eram funcionárias de outras empresas que estavam passando por situações parecidas e queriam conselhos sobre como agir. A terceira era um rapaz de uns 25 anos que disse: meu pai trabalhou 30 anos em uma empresa que faliu por fraude dos donos. Ele nunca recebeu o FGTS, perdeu tudo. Ver alguém como você tendo coragem de denunciar me faz acreditar que o Brasil pode mudar. Ele estava com os olhos marejados. Eu também. Foi naquele dia que eu entendi o impacto real do que eu fiz. Não era só sobre os 250 milhões recuperados ou sobre o Dr. Henrique preso. Era sobre quebrar aquela cultura brasileira de deixa quieto, não se mete, vai arrumar problema. Era sobre mostrar que uma pessoa comum, sem poder, sem conexões, pode sim enfrentar gente poderosa e vencer, desde que tenha provas, estratégia e coragem. Nos meses seguintes, comecei a receber cada vez mais convites para falar sobre o caso. Empresas queriam que eu treinasse seus departamentos de compliance. Faculdades queriam que eu desse aulas sobre ética profissional. Um podcast de crimes corporativos me entrevistou por 2 horas e o episódio teve mais de 500 mil downloads. Eu, que sempre fui tímida e introspectiva, de repente estava virando referência em um assunto que eu nunca planejei estudar. Justiça corporativa. E o mais surpreendente, comecei a receber mensagens de pessoas que trabalharam na Tavares Associados comigo e que finalmente se sentiram seguras para contar suas próprias histórias. A Camila, que era da área de RH, me contou que foi obrigada a falsificar currículos da Gabriela para justificar as promoções dela. O Bruno, que era analista júnior, me contou que o Rafael o forçou a assinar relatórios que ele não tinha feito, sob ameaça de demissão. A Fernanda, que era secretária executiva, me contou que o Dr. Henrique a assediava verbalmente e ela nunca denunciou por medo. Cada história que eu ouvia me deixava mais certa de que eu fiz a coisa certa. Porque aquela empresa não era apenas corrupta financeiramente, era tóxica em todos os níveis. Era um lugar onde as pessoas viviam com medo, onde o assédio era normalizado, onde quem questionava era punido. E tudo isso estava encoberto por uma fachada de empresa familiar com valores. Em março de 2024, exatamente 1 ano depois do escândalo, a sentença de primeira instância saiu.
O Dr. Henrique Tavares foi condenado a 19 anos de prisão em regime fechado, mais multa de 23 milhões de reais. Rafael pegou 7 anos, regime semiaberto, mais multa de 5 milhões. Gabriela pegou 6 anos, regime aberto, mais multa de 3 milhões. As empresas fantasmas foram extintas e todos os bens da família foram bloqueados para garantir o pagamento das indenizações. Quando li a sentença, eu chorei. Não de tristeza, mas de alívio, porque durante um ano inteiro eu vivi com o medo constante de que eles fossem absolvidos, de que algum recurso técnico anulasse o processo, de que o dinheiro e os advogados caros vencessem a verdade. Mas não, a justiça funcionou. Devagar, com todas as suas falhas e burocracias, mas funcionou. No dia seguinte à sentença, acordei com uma mensagem de um número desconhecido. Era Helena Tavares. Ela escreveu: Letícia, eu sei que você não me conhece de verdade e que provavelmente nunca vamos conversar cara a cara, mas eu precisava te dizer. Hoje eu sou livre, oficialmente divorciada, financeiramente independente, morando em um apartamento alugado com meus próprios recursos. Eu voltei a estudar, estou fazendo psicologia. E tudo isso porque você teve a coragem que eu nunca tive. Obrigada. Para sempre, obrigada. Eu respondi: Helena, você também teve coragem. Colaborar com as autoridades contra seu próprio marido não foi fácil. Você quebrou um ciclo. Seja feliz. Ela mandou um emoji de coração e nunca mais conversamos. Mas eu penso nela às vezes e torço para que esteja bem. Tem um último detalhe dessa história que eu guardei para o final, porque é o que mais me orgulha. Lembra que eu disse que fiquei desempregada por 4 meses? Pois então, nesse período, eu criei um curso online chamado Como Identificar e Denunciar Fraudes Corporativas, um guia prático para funcionários. Era um curso de 6 horas, dividido em módulos, onde eu ensinava desde como reconhecer sinais de irregularidade até como juntar provas de forma legal, como escolher o momento certo para denunciar e como se proteger de retaliação. Eu lancei o curso em maio de 2023, cobrando R$ 150. Esperava vender umas 20, 30 vagas no máximo. Sabe quantas pessoas se inscreveram no primeiro mês? 1.200. Em 6 meses, eram mais de 5.000 alunos, pessoas de todo o Brasil, de todos os setores, de todos os níveis hierárquicos. Gente que estava passando por situações parecidas com a minha e não sabia como agir. Com o dinheiro do curso, criei um fundo de apoio a whistleblowers. É um pequeno fundo que ajuda financeiramente pessoas que foram demitidas após denunciar irregularidades e estão em dificuldades enquanto procuram um novo emprego. Até agora, já ajudamos 17 pessoas. É pouco, eu sei, mas é um começo. Porque no final, essa história não é só sobre vingança, é sobre justiça. É sobre provar que, mesmo em um país onde a corrupção é endêmica, onde o jeitinho brasileiro é glorificado, onde quem denuncia é chamado de dedo duro, ainda vale a pena fazer a coisa certa. Ainda vale a pena ser a pessoa chata que confere os números, que lê os contratos com atenção, que não aceita "sempre foi assim" como resposta. O Dr. Henrique Tavares roubou 250 milhões de reais ao longo de 8 anos. Ele destruiu carreiras, arruinou empresas clientes, demitiu funcionários inocentes para proteger seus filhos incompetentes. Ele construiu um império de mentiras e achou que poderia manter aquela farsa para sempre. E talvez pudesse, se não fosse por uma analista financeira que, em vez de aceitar o status quo, decidiu jogar xadrez. Hoje, quando dou palestras ou entrevistas, sempre termino com a mesma frase: vocês não precisam ser heróis, não precisam ser corajosos, precisam apenas ser éticos. E quando a ética entrar em conflito com a lealdade à empresa, escolham a ética, sempre, porque empresas vêm e vão, mas sua consciência vai com vocês para o resto da vida. E é verdade, a Tavares Associados não existe mais, o Dr. Henrique está preso. Rafael e Gabriela estão pagando por seus crimes, mas eu acordo todos os dias, olho no espelho e gosto da pessoa que vejo. Eu sou a mulher que não aceitou ser cúmplice, a mulher que escolheu a verdade mesmo sabendo que custaria caro. A mulher que provou que às vezes o peão vence o rei. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é subestimar uma mulher com acesso a planilhas do Excel, conhecimento de legislação trabalhista e uma impressora funcional é o erro mais caro que você pode cometer. Porque quando a gente decide jogar, a gente joga para ganhar. E a gente documenta tudo. O Dr. Henrique aprendeu isso tarde demais, mas aprendeu.